A ONU e a Terceira Guerra Mundial. No passado, houve duas guerras mundiais, e essas guerras são a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Essas duas guerras estão na história da humanidade, inclusive a Guerra Fria. Observe que os homens, ao longo da história, por causa das guerras, trouxeram o avanço da tecnologia e das revoluções industriais para o mundo. Muitos pensam que a tecnologia e a inteligência artificial é algo que só trará o bem para as pessoas, mas não é bem assim que a palavra de Deus falará sobre a tecnologia. O Senhor fala que isso será usado para o mal contra os próprios homens e que muitos serão mortos por causa da inteligência artificial. Satanás é um ser com vários propósitos. O diabo colocou a guerra nos corações dos homens, com o objetivo deles se guerrearem uns contra os outros e se matarem. O diabo já tinha em seus pensamentos como o objetivo de trazer a inteligência artificial para o mundo e conseguiu. Ele não trouxe antes porque o Pai não permitiu, visto que nenhuma carne seria salva. Mas por causa do povo de Deus, o Senhor não permitiu, visto que os homens iriam se destruir uns aos outros. Contudo, no tempo atual, Deus permitiu que o diabo trouxesse a tecnologia de inteligência artificial para o mundo, de modo que o diabo é chamado de o sedutor do mundo inteiro em Apocalipse de capítulo 12, porque ele seduz os habitantes da terra. Embora Apocalipse esteja falando nessa parte sobre o que acontece na última semana, o diabo ele também seduz os homens no tempo atual. Embora Deus tenha permitido o diabo trazer a tecnologia da inteligência artificial para o mundo, o Senhor não irá permitir que o anjo caído consiga aniquilar toda a carne, visto que o Messias afirmou que a grande tribulação será só 3 anos e meio, e após isso, o próprio Messias voltará em glória. A palavra de Deus faz a revelação da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, conforme diz em Daniel, de capítulo 9, onde o anjo Gabriel afirma o seguinte: e até ao fim haverá guerra, desolações estão determinadas. E ainda em Mateus capítulo 24, o Messias, Jesus, diz afirmando o seguinte: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, sabemos que até o fim haverá guerra. Deus já nos alertou a respeito destas coisas. Mas você sabia que a palavra do rei também afirma que haverá a terceira guerra mundial? Sim, de fato, a palavra do Senhor afirma que haverá a terceira guerra mundial. E essa afirmação também se encontra no livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro que não é entendido por muitos, mas o povo que conhece o Senhor entende o que está escrito. A pergunta que fica no ar é sobre quando acontecerá a Terceira Guerra Mundial e onde está escrito especificamente isso na palavra do Senhor. Este estudo irá lhe trazer mais entendimento a respeito disso. E para assim entender melhor essa questão da Terceira Guerra Mundial, é necessário dividirmos ela em 4 etapas. A primeira etapa da Terceira Guerra Mundial começa antes dos 7 anos. Vocês precisam saber que a sétima cabeça da besta já iniciou, e sim, ela já iniciou, mas não está formada por completo. A sétima cabeça é a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e ela tem só 5 países que são muito poderosos que dominam o mundo, que é os Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. Sei que falar isso pode soar meio estranho para muitas pessoas, porque muitos podem pensar que a sétima cabeça da besta só irá começar a ser formada no início dos 7 anos. Contudo, isso é algo muito em cima do tempo, meus irmãos. Isso é algo muito apressado, visto que reinos como a Grécia e Roma tiveram a sua fase inicial e a sua fase final. Veja que Alexandre o Grande, ele dominou o mundo. Entretanto, ele morreu e a Grécia foi dividida em 4 generais na sua fase final. E isso acontece com Roma. Enxergue que a Roma teve o seu início no Ocidente.
Todavia, ela se estendeu para o Oriente na sua fase final. E assim também é com a sétima cabeça da besta. Ela tem o seu início em 1945. Não obstante, ela terá a sua formação final na primeira metade dos 7 anos, com os 10 reis, ao lado do anticristo, para que, na metade dos 7 anos, o oitavo rei, que é a continuação das 7 cabeças, tenha domínio por 42 meses, que é as 1 hora de Apocalipse, capítulo 17. Enxergue que nós já estamos no período da sétima cabeça, mas não estamos na última semana de Daniel ainda. Veja que hoje, no tempo atual, a ONU ela tem 5 países dominando o mundo. Porém, chegará o tempo em que haverá mudanças na ONU, de modo que haverá 10 países, 10 reis na ONU. Veja que antes dos 7 anos, a ONU terá que ter 10 reis, e após isso, o anticristo, que é o chifre pequeno de Daniel capítulo 7, se levantará na ONU e irá fazer guerra contra 3 reis. Só que é necessário entender que o anticristo não vai destruir as 3 nações destes 3 reis. Ele só irá derrubar os 3 reis e subjugar as nações deles. E por isso será colocado outros novos 3 reis no lugar daqueles que foram derrubados. A prova disso é que em Apocalipse de capítulo 17, o oitavo rei, que é o anticristo, ao lado de 10 reis, estará reinando por 42 meses finais dos 7 anos. Muitos pensam que o anticristo será o oitavo rei porque derrubará 3 dos 10 reis e por isso ficará 7 reis mais o anticristo, que dá o resultado de 8 reis, fazendo com que o anticristo seja o oitavo. Mas não é isso que Apocalipse está nos falando, porque lá diz que o anticristo será o oitavo das cabeças, o oitavo das 7 cabeças, e não dos 10 chifres. Então, antes dos 7 anos, o anticristo ele só irá derrubar os 3 reis, mas colocará novos líderes no lugar daqueles que foram derrotados. Dito isso, vemos que o anticristo, conforme dizem os profetas, ele tem um reino que começa pequeno, conforme diz em Daniel capítulo 8. Mas ele, dos 10 reis, terá 7 aliados. E por este motivo, o anticristo e 7 reis irão derrubar 3 reis, visto que somente com a ajuda de 7 reis, o filho da perdição conseguirá derrotar os 3 reis, porquanto esses 3 são reis poderosos. E nisso já enxergamos o início da Terceira Guerra Mundial, porque o anticristo fará guerra contra 3 presidentes. Então, a Terceira Guerra Mundial já começará ali antes da última semana. E essa é a primeira etapa da Terceira Guerra Mundial, meus irmãos. Agora, partindo para a segunda etapa da Terceira Guerra, a gente vai ter que ver o seguinte. Veja que, logo na primeira metade dos 7 anos, que são os 3 anos e meio iniciais, o anticristo já terá a aliança com 10 reis ao seu lado. E por isso, a sétima cabeça já estará completa. Como é a primeira metade dos 7 anos, o anticristo não estará reinando com poder por completo, pois ele só ganha esse poder por completo na metade dos 7 anos. Então, na primeira metade dos 7 anos, a sétima cabeça estará formada com 10 reis, mas o anticristo só reina com poder total na metade dos 7 anos. Nessa segunda etapa, o anticristo e os 10 reis não poderão agir contra o povo santo, o qual começará a profetizar no início dos 7 anos. Veja que a sétima cabeça, onde está os 10 reis e o anticristo, serão limitados pelo Senhor, visto que as primeiras 4 trombetas irão limitar eles. Então eles estarão sendo abalados pelo poder do Senhor através das 2 testemunhas. Agora, indo para a terceira etapa da Terceira Guerra Mundial, ela vai dizer o seguinte: na metade dos 7 anos, o diabo dará autoridade, trono e poder para o anticristo. O filho da perdição, que é o antimessias, consegue o trono de Satanás, o qual está localizado na Turquia. E assim a cidade da Turquia é a cidade que domina sobre os reis da terra, conforme diz em Apocalipse de capítulo 17. E por isso, o anticristo, juntamente com 10 reis, irão para Jerusalém
com o objetivo de fazer guerra contra as testemunhas de Jesus. O anticristo fará sinais das trevas, porque ele é o falso profeta. Ele não usará a tecnologia para fazer estes sinais, mas usará o poder de Satanás. E ainda a imagem da besta, que é algo de tecnologia, de inteligência artificial, construída pelos homens, exigirá a morte dos santos. E nesta terceira etapa, a terceira guerra mundial começa a ficar mais pesada. E essa terceira fase durará 3 anos e meio, finais dos 7 anos. A quarta fase da Terceira Guerra Mundial se baseia no seguinte: no final dos 7 anos, a energia estará reduzida. O anticristo e os seus exércitos irão ter que usar espadas, escudos, cavalos, e estes irão se reunir no Vale de Josafá, com o objetivo de lutarem contra Cristo. Então a última trombeta soará. Cristo voltará e arrebatará o seu povo para os ares. Eles derrotarão o anticristo e os seus exércitos. O povo santo vão nas nações capturar aqueles que se escondem da ira de Deus e do Cordeiro. Eles, o povo santo, levam esses que se escondem da ira do Senhor para o tribunal de Cristo. E assim, o anticristo e a besta são lançados vivos no lago de fogo. E deste modo, acaba a Terceira Guerra Mundial com a vitória do reino de Deus. Para se entender melhor o que eu quero lhes dizer a respeito da terceira fase e da quarta fase da Terceira Guerra Mundial, temos que ir em Apocalipse para compreender essa questão. Teremos que entrar no assunto a respeito das 7 trombetas. Saiba que no canal já foi falado sobre as 7 trombetas, 7 selos e as 7 taças da ira de Deus. Mas, neste estudo, irei acrescentar mais revelação sobre as 7 trombetas, especificamente na quinta trombeta. E para começarmos isso, vejamos Apocalipse capítulo 8, verso 7 ao 12, onde vai nos falar o seguinte: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome dessa estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto, e muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também de noite. Em Apocalipse de capítulo 8, é abordado o assunto sobre as trombetas. Entenda que essas 4 trombetas serão tocadas pelas 2 testemunhas de Deus. Sim, isso mesmo, pelas testemunhas do Senhor. Porque o que essas testemunhas falarem, isso acontecerá. As primeiras 4 trombetas, as vozes, serão soadas na primeira metade dos 7 anos, isto é, nos 3 anos e meio iniciais dos 7 anos. Já as 3 últimas trombetas serão soadas na segunda metade dos 7 anos, isto é, nos 3 anos e meio finais dos 7 anos. As 3 últimas trombetas será soada pelas testemunhas vivas de Cristo, as quais estarão no lugar seguro, que é o deserto. Então percebe-se que as 4 primeiras trombetas não afetam diretamente os homens, mas afetam nas coisas em que os filhos dos homens põem a sua esperança de sobrevivência. De maneira que, na terceira trombeta, cairá uma estrela chamada Absinto na terça parte dos rios e sobre a fonte das águas, para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Jeremias a respeito dos falsos mestres, onde o Senhor diz: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de inúteis esperanças. Falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas:
Eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa. Sabe-se que as nações irão sofrer muito por causa do efeito das trombetas. Entenda que o sol é uma das fontes de energia do mundo. Os homens confiam nessa fonte de energia, visto que o sol alimenta as placas solares dos homens. Mas o Pai vai diminuir a força da energia do sol, porque a terça parte do sol ficará escura, de modo que isso nos revela que a energia será reduzida aos poucos, e ainda os lugares que são frios ficarão ainda mais frios, e os lugares que são quentes ficarão frios. Então o mundo sentirá dor. Em Apocalipse de capítulo 9, versos 1 ao 6, vai dizer o seguinte: O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentasse durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Em Apocalipse de capítulo 9, vemos a quinta trombeta. A quinta trombeta será tocada na metade dos 7 anos, ou um pouquinho depois da metade dos 7 anos. Entenda que na metade dos 7 anos, o diabo e os seus anjos irão cair do céu para a terra, conforme diz em Apocalipse capítulo 12. O diabo não poderá mais entrar no céu, onde está o trono de Deus, com o objetivo de acusar os cristãos. E ainda ele não terá mais acesso ao segundo céu, onde ele e os demônios residem no tempo atual, de modo que ele não será mais o príncipe da potestade dos ares. Então ele cairá com muita ira, porque pouco tempo lhe restará 3 anos e meio. E por isso a quinta trombeta está nos revelando que a estrela caída é Satanás. Veja que a queda do diabo e seus anjos na terra não irá fazer com que haja explosão no mundo, mas Deus quer nos dizer que o diabo vai incitar os homens a se guerrearem mais, de modo que venham a trazer fumaça, a qual faz escurecer o sol e o ar. Mas o que faz escurecer o sol e o ar? O que faz escurecer o sol e o ar é bomba, meus irmãos. E ainda, para piorar a situação, na metade dos 7 anos, vemos a ascensão do anticristo. Observe que Satanás e seus anjos cairão na metade dos 7 anos. O anticristo conseguirá o poder, autoridade e trono do diabo. Mas ainda na metade dos 7 anos, o anticristo não conseguirá dominar sobre todas as nações do mundo. Porém, quase que no final dos 7 anos, ele irá conseguir dominar sobre as nações do mundo, conforme é mostrado na sexta taça, onde é preciso espíritos de demônios operar sinais para que as nações se juntem ao anticristo. Veja que gafanhotos representam os helicópteros dos homens. Estes têm uma aparência igual à de gafanhotos mesmo. João ele não afirma que viu helicópteros, mas o profeta pode muito bem ter visto algo que se parecia muito com gafanhotos. E por isso ele falou sobre gafanhotos em Apocalipse de capítulo 9. Veja que os homens serão atormentados por 5 meses. Irão procurar a morte, mas a morte fugirá deles. Esses gafanhotos também representam homens, meus irmãos, e não somente helicópteros, porém representam demônios também. Veja que, se você meditar bem na palavra do Senhor, os helicópteros são como se fossem demônios, os quais colocam medo nos homens. Mas helicópteros são helicópteros e não demônios. Já demônios são demônios e não helicópteros. Entretanto, tanto demônios como helicópteros estão unidos para atormentar os homens. Então,
Os demônios estão no lado espiritual, mas os homens no lado material. Então é isso que a gente pode enxergar em Apocalipse de capítulo 9, algo bem interessante. E para esclarecer mais ainda o que Apocalipse 9 está nos falando, o abismo nessa parte é a terra. A estrela a qual recebe a chave é Satanás. A chave representa a autoridade, a qual Satanás recebe para agir com mais poder nas nações da terra. E por isso haverá aquela destruição que virá através dessa bomba que vai fazer escurecer o sol e o ar. Entendemos que a Terceira Guerra Mundial irá começar antes dos 7 anos. Contudo, no início dos 7 anos, haverá a pregação das testemunhas, porém a guerra ficará mais pesada na metade dos 7 anos e irá durar até o fim dos 7 anos. Mas o Rei dos Reis irá intervir na quarta etapa dessa guerra, e conforme diz nos profetas, a Terceira Guerra Mundial terá sua fase final mostrando os homens usando cavalos, espadas e escudos, porque a tecnologia da inteligência artificial no final da semana estará sem a sua força. Isso é algo bem interessante. Entenda que a Terceira Guerra Mundial, veja que se ela durasse por mais tempo, nenhuma carne seria salva. E por isso que os tempos foram abreviados, de modo que Cristo voltará no final dos 7 anos. O Senhor irá guerrear contra o anticristo e as nações rebeldes. E assim Cristo e o seu povo, que é o reino de Deus, vencerá a Terceira Guerra Mundial, conforme está escrito em Daniel, de capítulo 2, onde o rei Nabucodonosor, ele tem o sonho da estátua, e nesse sonho ele vê a pedra que bate nos pés da estátua. E a estátua representa reinos, e aqueles reinos malignos são destruídos, e o que permanece é o reino de Deus, que é aquela grande montanha que enche toda a terra. Isso também está em Daniel de capítulo 7, que o ancião de dias, depois de 3 anos e meio, vem e faz justiça aos seus santos. A prova de que a energia estará incapaz de ser usada pelos homens no final dos 7 anos é Apocalipse 16, onde na sexta taça é preciso ser seca as águas do rio Eufrates para que os reis passem por elas. Repare que se eles tivessem energia nesse tempo, eles poderiam usar muito bem um helicóptero, como foi mostrado na metade dos 7 anos. Porém, eles não usarão helicóptero no período quase que final dos 7 anos. E isso nos mostra que a energia estará reduzida no final dos 7 anos. E estes homens voltarão a usar espadas, escudos e cavalos, conforme falou Zacarias, Isaías e principalmente Ezequiel, onde o profeta fala sobre Gog e Magog contra o Senhor Deus. Conclui-se que Jesus irá derrubar as nações inimigas. O nome de Deus será santificado. O reino de Deus será estabelecido no mundo. Jerusalém será restaurada e o mundo será governado por Cristo e pelo seu povo durante 1000 anos. E é isso, meus irmãos. Esse foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.